Essa manhã vou chamar nosso irmão Felipe, que vai nos abençoar com a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Olha que povo animado. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos de 1 a 12. 2, Marcos 2, de 1 a 12. Amém? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Oremos. Amado Deus, diante da tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos, ó Deus, aprendermos mais um pouquinho do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a aprender, Senhor, e que essa palavra possa ser lançada em nosso coração, fértil. Em nome de Jesus, amém. Este evento, ele é conhecido como a cura de um paralítico em Cafarnaum. Esse acontecimento, ele também é narrado nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Jesus já havia operado a pesca maravilhosa, já havia purificado. Obrigado. Jesus já havia purificado um homem coberto de lepra, e agora nesse texto Jesus levanta um paralítico. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Tanto a lepra quanto a paralisia são retratos horrendos do que representa o pecado, né? A lepra, ela cauteriza, deforma e contamina. A paralisia, ela aprisiona e imobiliza. E assim é o pecado. Jesus está dentro de uma casa, que uns dizem que era de Jesus, outros dizem que era de Pedro. Não temos um consenso, né, de que casa, de quem era essa casa, mas também não é importante aqui para a gente. E a casa estava cercada por uma multidão. E também autoridades religiosas que fiscalizavam os passos de Jesus, mediam suas palavras em busca de algo contra Jesus. E nesse contexto que 4 homens trouxeram um paralítico até Jesus para ele ser curado. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre 4 grupos de pessoas que estão representadas nesse texto. O primeiro grupo são aqueles que levam alguém a Jesus. A fama de Jesus já percorria toda a Galileia. As multidões estavam sedentas por ouvir a sua voz e também por seus prodígios. E assim, 4 homens levaram este paralítico até Jesus. Eles sabiam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, seria curado. Então, com empenho, aplicaram todos os esforços que estavam em seu alcance para que ele conseguisse chegar até Jesus. Esses homens apresentaram visão, perseverança, criatividade e fé. Aquele homem, ele não poderia ir para Jesus sem que alguém o levasse. Ele estava impotente, ele estava desanimado. Então, essas características que esses homens apresentaram, começando falando um pouquinho sobre a visão. Aqui em nossa igreja nós temos falado muito sobre cosmovisão, a visão de mundo. Isso é fundamental. Isso é o que determina como cada um de nós vivemos a nossa vida. Esses 4 homens, eles tinham a visão. Eles criam que esse enfermo seria curado se estivesse diante de Jesus. Eles também apresentaram determinação. O homem estava desanimado. No texto de Mateus, a primeira palavra que Jesus dirige a esse homem é: tenha bom ânimo, anime-se. Carregar uma criança não é fácil. Carregar uma pessoa acamada é mais difícil ainda, é pesado. E eles carregaram esse homem cidade afora. A multidão formava um grande bloqueio, e também isso não foi grande obstáculo para eles. Em nenhum momento eles desistiram ou cogitaram a desistir diante das adversidades. Esses homens também tiveram criatividade. Carregar um homem em um leito não é fácil. Carregar um homem em um leito pelo telhado é mais difícil ainda. Abrir o telhado de uma casa nessas condições é mais difícil ainda. Nenhum manual de como levar um paralítico até Jesus ensina: suba até o telhado, ali vai ter uma telha solta, vamos, e por ali desça aquele homem. Então eles encontraram uma solução na hora. E esses homens tiveram fé. Fé esta que foi enaltecida pelo próprio Cristo, vendo-lhes a fé.
Há estudiosos que entendem que essa fé é apenas dos homens. Há outros que acreditam que também envolve aqui a fé do paralítico. É importante aqui a gente fazer um pequeno parênteses, que muitas vezes nós não nos empenhamos a levar pessoas até Jesus. E isso acontece porque nos falta fé. Tantas vezes criamos desculpas, nos permitimos desanimar por conta de obstáculos. Isso é porque nos falta fé. E muitas vezes desistimos no meio do caminho. Isso também é porque falta fé. Também gostaria de destacar agora outro grupo de pessoas, que são aqueles que bloqueiam o caminho até Jesus. Aqui nós temos dois grupos que estavam bloqueando ou dificultando o caminho. O primeiro grupo é a multidão. Formava uma grande barreira que impedia um acesso até Jesus. Talvez muitas dessas pessoas até tinham um coração sincero, estavam sedentas em buscar ouvir os ensinamentos de Jesus. Ou talvez estavam lá apenas como curiosos, para não dizer xeretas, que queriam saber se algo ia acontecer ali ou não, se algum milagre, enfim. Mas tem um outro grupo, que esse quer dar um enfoque um pouco maior, que são os representantes da lei. Em Lucas 5,17, que é o texto paralelo, ele diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Eu imagino uma casa que não seja grande, mas quando aqui nesse texto diz vindos de todas as aldeias, me leva a crer que não eram poucos esses representantes da lei. Eram muitos, talvez uma boa parte das pessoas que estavam nessa casa. E eles não queriam aprender de Jesus. Ao contrário, eles queriam buscar algo contra Jesus. Outra característica importante deles, que além de não querer aprender sobre Jesus ou com Jesus, eles chegaram cedo. Os fiscais estavam perto de Jesus, dentro da casa. E acabaram presenciando Jesus, perdoando pecados, lendo corações e realizando cura. Estes homens, eles eram mestres da lei. Teologicamente, eles estavam certos quando eles disseram que apenas Deus pode perdoar pecados. Porém, eles estavam cegos, não reconheceram que eles estavam diante do próprio Deus. E Jesus sabia muito bem o que passava no coração deles. Naquela época, acreditava-se que a enfermidade de um indivíduo, ela era um sinal de um pecado cometido. E um exemplo dessa crença é descrito em João 9, de 1 a 3. Diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os próprios discípulos de Jesus, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui, falando no texto do paralítico de Cafarnaum, Jesus curou o homem da sua paralisia. Logo,
os pecados deles estavam perdoados. E se ele estava perdoado, se os pecados estavam perdoados, então Jesus acabou de exercer uma obra que é prerrogativa exclusiva de Deus. Assim Jesus comprovou para aqueles homens que ele era Deus. O próximo grupo de pessoas são aqueles que são levados a Jesus. Aqui nós temos um homem que estava cativo, desanimado, enfermo, e ele voltou livre para casa. Jesus o perdoou, Jesus o curou. O homem, ele estava atrofiado, levantou, andou, voltou para casa. Encontramos um homem aqui que foi carregado e voltou carregando o seu leito para casa. E nós temos também a intervenção de Jesus para aqueles que são levados a Ele. Como eu mencionei no texto de Mateus, deixa eu pegar aqui. O texto de Mateus, 9:2, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não profere nenhuma palavra em vão. Quando ele diz a esse paralítico, tem de bom ânimo, anime-se, ele está tratando o emocional desse homem. E depois ele o chama de filho, como se ele estivesse dizendo: você é meu, você tem valor. Jesus já estava operando na vida daquele homem. E então Jesus derrama graça sem medida sobre esse homem, proferindo: os teus pecados estão perdoados. E também restaurou a sua saúde, restaurou a sua vida. E diante dessas poucas, mas preciosas palavras que Jesus proferiu a esse homem, todos os presentes ali se admiraram. A reflexão que eu gostaria de convidar a todos nós a fazermos nessa manhã, como Igreja Presbiteriana de Boituva, é que o Senhor, pela sua graça, nos ajude a sermos como esse paralítico de Cafarnaum, que no dia da necessidade, no dia da adversidade, possamos encontrar amigos como os dele e sermos verdadeiramente suportados por eles, como ele foi. E por último, e talvez até mais importante, que o Senhor nos ajude a aprendermos com esses 4 homens, a sermos estes amigos e a suportar, conduzir aqueles que precisam se chegar aos pés de Jesus. E apresentarmos as características desses homens. Agirmos com empenho, visão, criatividade e fé. Amém? Que Deus nos abençoe.